Pai, está escrito que o elemento mais destrutivo e mortal de todos os tempos, desde que esse mundo foi criado, primeiro, que jamais esqueçamos que o pecado é a força mais destrutiva e mortal do universo. E o segundo é a terrível ignorância. É não sermos firmes e convictos na busca do saber. A única arma para vencê-la. Desta forma, Pai, conforme está escrito, o teu povo foi destruído em várias épocas e gerações diferentes, porque não buscou entendimento. Mas hoje podemos mudar a nossa história. E vamos fazê-lo com teu auxílio, ó Pai, pelo teu Espírito, ó Senhor. Porque o pior erro ortográfico na vida de um homem é quando ele não coloca um ponto final naquilo que lhe faz mal. O pecado é terrível demais. A ignorância é massacrante. Então nos ajude a um recomeço. Nos ensine a pôr pontos finais nas histórias malfadadas da nossa vida, como um dia o Senhor começou a me ajudar e continua até hoje. Por isso eu lhe sou grato eternamente e te exaltarei para todos sempre. Aprendi que um guerreiro de verdade, ele só abaixa a cabeça para orar e depois levanta em marcha para buscar os ideais do Senhor, as vitórias que o céu tem para nós. Portanto, ele nunca desiste, jamais, das questões que ele busca dia e noite diante do trono, porque ele sabe que o Senhor está tornando maduro a envergadura de um homem firme e coeso para poder receber o melhor que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. E amar o Senhor é temer, entender que o Senhor é Deus, que a tua palavra, ela existe para abençoar e transformar vidas. E como são felizes aqueles que te dão ouvidos, diz o escritor de Provérbios. Desta forma, Pai, fale ao nosso coração e nos instrua para hoje. Em nome de Jesus. Amém. Nossa pauta para esses dias são as estratégias de Deus para consolidarmos com raiz a nossa vida material, mas eu enfatizo sobretudo a vida espiritual. Parte 8. Amém? Eu quero considerar um texto profético de alta monta que está numa publicação periódica e foi nos escritos em The Youth Structure, 15 de dezembro de 1905. Que o nosso coração seja totalmente submisso a Deus. Se controlados por sua divina graça, realizareis pequenos atos de bondade. Cumprireis com os deveres mais próximos de vocês e trareis toda a luz para a vossa vida, o vosso caráter, que é possível trazer espalhando os dons do amor e bênçãos ao longo do caminho da vida. Ou seja, começamos com pequenos atos, eles se tornarão atos gigantescos.
de bondade para a glória de Deus. Toda grande jornada começa com um simples e pequeno passo. Eu disse isso há pouco. Então há um dever para nós cumprirmos. Nós somos escolhidos a dedo para isto. 15:16 do Evangelho de João. Deus tem luz para comunicar a mim e a tua vida. Ele quer tornar envergável o nosso caráter, para que esparramemos as boas novas do Evangelho. E, sobretudo, a graça de Deus se perfaz do seu amor, um amor abençoador. Louvado seja o Senhor. Isto nos leva à perfeição de caráter. E segundo outro escrito, Parábola de Jesus, página 386, diz que a perfeição do caráter de um cristão é alcançado quando o desejo de beneficiar e abençoar a outros brotar continuamente no caráter. Glória a Deus. Lembrem-se que tudo que deve ser feito deve ser bem feito, diz outra publicação de 29 de setembro de 1892. E lembrar, meu irmão, que o tema central da Bíblia, o tema em redor do qual giram todos os outros no livro sagrado, é o plano da redenção, a restauração da imagem de Deus na alma humana. Educação, página 125. Agora sim, nós vamos voltar a falar de planejamento para que tudo isso aconteça em nossa vida de uma melhor maneira possível, mas não só na nossa, daqueles que nós vamos servir de testemunhos, amém? Planejamento. Como planejar melhor? Nós estamos falando deste tema. Então, eu quero apresentar para você um propósito. Veja, o que é bom para o homem? Se não ele ter um alimento satisfatório, pelo qual ele deve ser sempre grato, um teto para ele descansar, uma cama para o seu corpo buscar refrigério, uma família para ser amado e amar. Então, se nós temos estes aspectos conquistados, nós já podemos nos considerar um dos homens mais felizes do mundo, porque 77% da população do mundo não tem um lar, não tem um teto, não tem uma cama, não tem um alimento satisfatório, às vezes nem alimento nenhum, e nem uma família. Portanto, louvado seja o nome do Senhor pelo que já conquistamos. Mas Deus está dizendo que, onde eu disse, em 2 Crônicas 25:9, muito mais do que isso pode te dar o Senhor. O que significa? Quando você ajuda outras pessoas a valorizar esses pontos supremos da vida de um homem, a poder conquistar mais e mais da graça de Deus para esparramá-la. Tudo que Deus nos dá é para ser compartilhado. Tudo. Então, Deus quer que você experimente novos propósitos na tua vida. Você já tem a sua casa. É tua. Você tem o sonho de tê-la, se ainda não tem? Você tem uma terra no campo, como é sonho de muitas pessoas, para você plantar, colher frutas, verduras, legumes, ter uma fonte de água pura. Isto é maravilhoso. Viver em meio ao cântico dos pássaros, poder ter um trabalho à distância, não importa onde você estiver, em áreas até remotas, mas podendo trabalhar.
Hoje temos um sistema mundial de comunicação que facilita muitas coisas. Ao mesmo tempo que o diabo usa isso contrariamente, Deus favorece os seus filhinhos. Amém? E Deus quer favorecer todos aqueles que estão ligados à videira verdadeira, que é Jesus de Nazaré. Porque sem Ele, nem eu nem você podemos fazer nada. A parábola da videira. Evangelho de João, capítulo 15. Depois você pode reler até o verso 16, pelo menos. Agora, que tal fazermos um planejamento para o nosso futuro, para alcançar o que não temos ainda? Ou para podermos ajudar a outros a alcançar outros ideais? Eu trabalho com o mercado de capitais há 39 anos. Foi o que me ensinou a estruturar um pouco melhor a minha vida. E eu quero hoje compartilhar um pouquinho desses aprendizados e experiências com vocês. Conforme disse ontem para você, além de ser um dizimista, um ofertante, um pactuante, eu decidi separar uma monta dos meus recebimentos e colocar numa reserva pessoal. Conta de reserva pessoal, ou conta de previdência, que é para os dias mais distantes. Amém? A pessoa, para fazer esta reserva, tem que ter em mente um período de longo prazo, para que ela possa ser plantada, germinada, desenvolvida e colhida. Quem trabalha no campo sabe que um pinheiro, por exemplo, não nasce da noite para o dia. Então, eu vou preparar a terra, adubar a terra, plantar aquela mudinha ou a sementinha. Preocupar-me que haja umidade suficiente e com os anos vê-la crescer. Amém? Então, como podemos fazer isto? Com a questão financeira. Se eu colocar numa condição de um solo inadequado, não vai crescer. Poderá se conservar ali e até minguar e depois perder o seu viço para crescimento. Então, no Brasil, não existe uma poupança segura, não existe uma renda fixa segura, um CDB seguro. Nós estamos vendo alguns bancos quebrando no mundo. Isso tudo acontece para que sejamos mais atenciosos, mais investigativos e venhamos a confiar mais em Deus, como diz o conselho do Salmo. Melhor confiar em Deus do que confiar nos homens. Salmo 118:8. Desta maneira, vamos, sim, entender que existem alternativas. E uma destas que eu quero que hoje você reflita nesses próximos dias. Você ter uma carteira de ações. Ações são pedacinhos de uma grande companhia, de sociedade anônima, que tem o seu nome listado na Bolsa de Valores. Aqueles que compram pedacinhos destas empresas passam a ser sócios dessas empresas. Essas empresas, das quais poderão ser escolhidas, são aquelas que contribuem para o bem-estar social da população. Produtos dignos, essenciais, de uma empresa que tenha robustez. Tudo isto precisa ser analisado. E este não é o tema de hoje.
apenas a ideia. Algumas pessoas não sabem como fazer isto. A grande maioria não sabe. Mas nós não estamos falando em especulação. Especulação são aqueles que entram e logo saem querendo ganhar algum trocado. Mas investidores são aqueles que entram pensando num médio e longo prazo. Então, estas ações, essas empresas, elas distribuem os seus lucros normalmente uma vez por ano, umas 2 vezes por ano. E esses lucros, destinados aos sócios, são chamados dividendos. Essas empresas, elas são tradicionais. Elas são impreteríveis, ou seja, indispensáveis para a sociedade, para o mercado. E elas estão em constante crescimento. Elas não são endividadas, de forma que não possa ser bem administrada. Elas possuem grande e largo patrimônio. São empresas que é possível confiar, porque são bem administradas. Então, os proventos, os lucros são normalmente certeiros. Elas estão em franca expansão, em franco crescimento. E vão ser normalmente certos essa distribuição anual ou bianual. Ou semestral, se você preferir. Então, eu quero pedir que você pense nessa ideia. Pensando num período de 10 anos, alguns vão logo dizer, mas Jesus vem antes disso. Eu sei que pode vir antes disso e quero muito que venha. Eu quero que ele venha semana que vem, de todo o meu coração. Mas eu tenho que ter consciência que a minha mente tem que estar pronta, assim como as minhas atitudes, para um Deus que pode vir essa madrugada. Mas eu tenho que ter a robustez mental de planejamento para que eu possa resistir 100 anos com o melhor que eu puder produzir. Amém? Agora, alguns podem pensar, mas se eu fizer um investimento desse longo prazo, ele vindo eu perderei. Não, você não vai perder nada. Sabe por quê? Está escrito. Quando nós somos fiéis a Deus, por isso é importantíssimo você ser fiel. Importantíssimo você ser um pactuante com o Senhor. Porque a esses, os seus anjos receberam ordens para alertar você. E eles podem alertar através de uma pessoa apaixonada por Jesus. Existem muitas que não dobram seus joelhos a Baal. Amém? Assim como está escrito. Olha que texto maravilhoso. Em 1 Escritos 41, nuvens negras e densas subiam e chocavam-se entre si. A atmosfera abriu-se e recuou. Pudemos então olhar através do espaço aberto em Órion, de onde vinha a voz de Deus. 1 Escritos, página 41. Foi escrito em 1851 para nossa consideração hoje. Agora, olha o texto a seguir, que está na página 15 agora. Logo ouvimos a voz de Deus, semelhante a muitas águas, a qual anunciou o dia e a hora da vinda do Senhor. Os santos vivos, em número de 144.000, reconheceram e entenderam a voz, ao passo que os ímpios julgaram fosse um trovão ou um terremoto. Meu irmão, também está em Vida e Ensinos, página 58, primeiro parágrafo. Veja, o Senhor dará ordem aos seus anjos para nos instruir. Vai chegar o momento que, se nós estivermos com esse nosso planejamento em voga, vai dizer, pode desfazer, pode vender todos os seus produtos de investimento e injete na obra para salvação de almas, porque o Senhor vai vir daqui a alguns dias. E assim, nós não vamos deixar nada na mão de banqueiros ou em bolsas de valores.
nós vamos colocar tudo na mão do Senhor, mas como aquele fiel investidor da parábola dos talentos de Mateus 25, que havia recebido 5 e entregou 10 para o seu Senhor. Nós devemos pensar assim. Alguns vão receber 2, vão entregar 4, mas nunca como que recebeu 1 e devolveu 1. Nós temos muito mais para devolver ao Senhor. Então vamos ser prudentes como as serpentes e simples como as pombas, conforme ensinou Jesus em 10 verso 16 do Evangelho de Mateus. Amém? Desta forma, o primeiro passo é você pensar. Porque se você esperar depender de uma aposentadoria de 1, 2, 3 salários mínimos, a sua vida vai ser dificultosa. Se você confiar nas rendas fixas, aqui não existe no Brasil, todas serão perdas, nunca compensarão a inflação. Agora, nestas empresas, você vai ter a inflação, você vai ter valorização, você vai ter os resultados anuais para você sobreviver e você vai se surpreender que em menos tempo do que você imagina, você poderá estar apenas dependendo de Deus, podendo gastar mais do seu tempo para a pregação do Evangelho, poder cuidar melhor da sua família, ter o seu sonho realizado, a sua casa, seu pedacinho de terra, ter o seu pomar, ter a sua água e, sobretudo, ter Jesus. Amém? Esse é o meu desejo para você. Agora, não é para sair comprando ações de jeito nenhum. Tem técnica para isso. Sobre isso eu vou orar mais para saber se o Senhor quer que eu fale para você de detalhes. Eu estou falando para você de métodos de planejamento para que você possa sonhar e realizar. Quem te dá o sonho, te dá o poder para realizar. Nunca esqueça do que está escrito. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais além e abundantemente daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que é dele que opera em nós. Glória a Deus nas alturas. Efésios 3, verso 20. E nosso Deus, Ele quer que você aprenda a viver no mundo material enquanto estamos aqui. Eu falei outro dia, eu gastava um valor X para ir para a África, no meu evangelismo, que normalmente fazemos algumas vezes durante o ano, em várias partes desse mundo. Hoje, depois da pandemia, é necessário gastar 4 a 5 vezes mais. Eu preciso de recursos e eles vêm de Deus, com a bênção de Deus. E você pode também, e você deve pensar nisto, e Deus há de ser glorificado. Mas nunca tire que o Senhor deve ser o primeiro na tua vida. Busque primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas estas outras coisas será acrescentada a mim e a você. Eu termino te apresentando o último texto dessa madrugada. Restaurar no homem a imagem de seu autor, levá-lo de novo à perfeição em que fora criado. Lembre-se do Éden. Promover o desenvolvimento do corpo, do espírito, que é o caráter, e alma, para que se pudesse realizar o propósito divino da sua criação. Tal deveria ser a obra da redenção. A maravilhosa graça de Deus, meditação matinal, página 74 e 244. Então, abrace o plano de Deus. Busque tempo para fazer melhor o seu serviço. Lembre-se que os filhos das trevas são muito mais preparados para lidar com tudo isso do que os filhos da luz. Disse Jesus em 16:8 do livro de Lucas, Evangelho. Então, se nós tivermos um Deus e na escola de Cristo
o Espírito para nos instruir, você pode viver a tônica da promessa. Posso tudo naquele que me fortalece. Pai, eis a nossa mensagem. Nos instrua com todo o rigor da tua graça e dos teus detalhes. E inspire a mim mesmo, se deverei entrar em maiores méritos ou se basta esta lição para que os meus irmãos busquem no Senhor capacitação para serem grandes empreendedores, como foi e sempre será parte para o teu plano, para o teu povo. Bendito será mais do que todos os povos na face da terra. Em nome de Jesus. Amém. Amigo, eu preciso que você compartilhe, que você coloque um like, que você inscreva-se no canal, porque aqui é tudo feito segundo a Bíblia, segundo as palavras de Deus e a guia do Espírito dele, para a glória dele. Ninguém cobra nada aqui para te dar o melhor da vida. Só Deus faz isso. Porque é um propósito do Sermão da Montanha. Deem aos outros e Deus dará a vocês. E a bênção que Ele vos dará será tão grande, mas tão grande que vocês mal poderão carregá-la nas suas próprias mãos. 6,38 de Lucas. Eu tenho experimentado isso e quero que você experimente. Eu estou só no princípio, só no começo desse experimentar. Faça a tua parte, experimente, compartilhe, ative o sininho, coloque um comentário para nos ajudar. Porque não a nós. O YouTube precisa desses detalhes para poder reconhecer que tem relevância o áudio ou o vídeo. E assim ele vai sugerir que outros ouçam também. E aí você esparrama a palavra de Deus e as táticas dos céus para muitos outros. Nos ajude, faça parte da nossa equipe de pregação do Evangelho. Amém? Obrigado, meu irmão e minha irmã.